Os irmãos deixam abertos a Bíblia aí. Antes vamos relembrar algumas coisas aqui, que nós estamos estudando uma carta que é uma carta necessária para todas as igrejas, mas é uma carta bem complicada, assim. Eu até, na última mensagem que eu preguei, né, conversando com os 3 irmãos assim, falaram assim, mas você vai ficar só, em palavras assim, só batendo na igreja, né? Não, mas é a responsabilidade que me deram de pregar em Coríntios. E Coríntios é Paulo falando, instruindo a igreja. Então, aí, o pastor está expondo, né? Atos dos Apóstolos, que é a história do início da igreja. O Tiago está aí falando sobre o Evangelho em Gálatas, e eu fiquei aí com a bucha de falar e de 1 Coríntios, que é só instrução, e instrução que era necessária à igreja porque ela estava andando de forma inadequada ao Evangelho. Então, em alguns capítulos aqui, possivelmente até o capítulo 13, nós só vamos ouvir Paulo exortando a igreja mesmo, mas é para o nosso crescimento, é para o nosso bem. E aí, é bom a gente ter como conhecimento que Paulo, que a palavra de Deus nos instrui sobre como nos portar como igreja, no dia a dia, como cristãos. E se, no ditado popular, se a carapuça servir para alguém, que realmente haja contrito, haja conversão, haja arrependimento aí diante daquilo que a palavra de Deus exorta, e volte-se e recomece novamente a caminhar como cristão, que é o nosso tema do estudo da carta, a hora de recomeçar. Então, se há algo aqui que Paulo está instruindo a igreja e que sirva para a sua vida, ou que você está em alguma dessas situações que nós vamos falar dentro de toda a carta, que você realmente ouça a palavra de Deus e que você possa se dobrar diante do Deus da palavra e se arrepender e se voltar para uma vida cristã da forma que agrade a Deus. Então, não é que a gente está falando aqui o que a igreja está fazendo, mas o que Paulo está exortando esta igreja aqui, que esta igreja estava fazendo, e ele está ensinando a como se portar realmente. Então, que nós possamos aprender também, porque no nosso dia a dia nós precisamos instruir pessoas, instruir aí aqueles que querem conhecer a palavra de Deus e que estão no mundo, a como se portar na sua vida. Então, nós também precisamos conhecer cada detalhe daquilo que Deus ensina na sua palavra. Nós vamos falar aqui no capítulo 7 um pouco sobre alguns assuntos relacionados a casamento. Todo o capítulo aqui vai tratar disso, mas uma área mais específica. Dando um panorama assim, só para que nós possamos entender o que o Paulo está tratando aqui no capítulo 7, primeiro, nós vimos nos capítulos anteriores que Paulo começou a escrever a carta por causa de alguns assuntos que chegou até ele. Então, foi o assunto de divisão da igreja que estava acontecendo no começo, nos primeiros 4 capítulos ali. Teve alguns assuntos que ele ficou sabendo por uma família que informou a ele o que estava acontecendo. E agora, no capítulo 7, ele vai tratar de alguns assuntos que a igreja mesmo perguntou a Paulo. Então, nós vemos aqui a partir do capítulo 7, que é como se fosse, nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas também como se fosse a primeira carta de Coríntios a Paulo. Então, perguntando algumas coisas e Paulo respondendo. Nesse sentido, de que Paulo vai estar respondendo algumas perguntas que foram feitas à igreja, nós não sabemos quais são as perguntas, porque o capítulo ele nos traz somente as respostas de Paulo para a igreja. Então, é como se alguém estivesse falando no telefone e você está do lado, ouvindo a pessoa falar com alguém no telefone.
e você está ouvindo somente o que essa pessoa está respondendo à outra, mas você não está ouvindo o que a outra está perguntando. Então, mais ou menos pelo aquilo que aquelas pessoas que estão do lado de alguém que está falando no telefone gostam de ficar ouvindo a conversa, né? É mais ou menos como se você ficasse imaginando o que a outra está perguntando do outro lado, devido às respostas que a pessoa está dando. Então, esse capítulo 7 é basicamente isso. Paulo está respondendo o que a igreja perguntou, mas nós não temos as perguntas que foram feitas. Mas, mediante as respostas de Paulo, a gente tem uma base, mais ou menos, do que foi perguntado a ele, certo? Nós precisamos lembrar aqui um pouco do panorama de como vivia ali a cidade de Corinto, né? E isso influenciava a igreja. Algumas das coisas que vão aí entrar nos assuntos para frente, aí, então a gente precisa trazer à memória algo que a gente já falou, dando a introdução na carta, na primeira mensagem. Mas só para relembrar, a igreja ali, a Corinto, ali a cidade, ela era muito influenciada por uma doutrina chamada dualismo. Então, era basicamente o sistema de que a matéria não presta, o corpo material era impuro, então, e o que tinha valor espiritual era só realmente o espírito. Então, é muito mais amplo, tá? Mas só para que a gente traga a memória nesse sentido. Então, isso era uma doutrina muito forte da época, tá? Nós vamos ver em várias cartas de Paulo combatendo essa doutrina, o dualismo, o gnosticismo e várias outras doutrinas da época. Então, a matéria é má, o corpo não, nada que vem da matéria é bom, o que é bom é o espiritual. Então, nós precisamos ter isso em mente. Outra questão forte na cidade de Corinto era a imoralidade sexual. Então, havia templos para deusas que eram feitos realmente no sentido sexual. Então, tinha essa questão muito forte lá de idolatria, e idolatria principalmente na depravação, na imoralidade sexual. E outra questão também era do início da pregação do Evangelho, do crescimento do Evangelho, a divergência com o governo. Então, ali o governo, ele queria ser adorado como Deus. Então, como os cristãos chegavam a adorar somente ao Deus verdadeiro, somente a Jesus, a nova pregação do Evangelho, isso confrontava com aquilo que o governo queria da época. Então, isso trazia questão de perseguição à igreja. Então, essas três questões básicas que a gente precisa sempre ter em mente quando nós vemos Paulo instruindo algumas coisas aqui e que nós vamos precisar lembrar disso. Certo? Vamos, então, nesse pensamento, fazer a leitura de todo o capítulo 7. Deixa eu ver o tempo aqui. Capítulo 7, versículo 1. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas,
É bom que permaneçam como eu. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados, dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas, se o fizer, que permaneça sem se casar, ou, então, reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas, se vier a casar-se, não comete pecado. E, se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo e em como agradar sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isto
para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida, diante da virgem de quem está noivo, de que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso, não peca. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração, que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tenho o Espírito de Deus. Oremos. Deus, obrigado pela Tua palavra, pois ela é clara, ela nos instrui, ela nos dá direção de como vivermos da forma que o Senhor tem preparado para nós. Nós te louvamos também pelo Teu Santo Espírito, que Ele nos dá entendimento, Ele nos dá a direção e nos dá a forma de como aplicar essa palavra em nossa vida. Te louvamos pela Tua igreja, por esse corpo que o Senhor criaste para que possamos conviver juntos, instruindo uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, andando em comunhão, para que assim possamos ser suporte uns na vida dos outros. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer na Tua igreja, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, é uma leitura bem extensa, né? Bem, até às vezes cansativa, porque repete muito o assunto, mas é uma instrução necessária, principalmente no mundo em que vivemos hoje. Hoje o mundo tem dito aí, tem pregado aos quatro ventos, né, de que tudo é permitido, principalmente no que se diz respeito à área sexual. Então, hoje, quem não estou falando de cristãos, falando do mundo geral. Quem namora e não tem relações sexuais com o seu parceiro, está fora da moda, né? Não está quadrado, está passado o pensamento. Hoje, não precisa casar para você estar vivendo de forma de ter uma vida de casado. Então, outra questão, você não precisa ter só um parceiro. Você pode conhecer uma pessoa hoje, ficou com ela, e aí você pode ter relações com aquela pessoa, amanhã você vai para outra festa, você tem relações com outra pessoa, depois assim e assim por diante, e o mundo vai vivendo assim. Então, as coisas que Deus colocou como norma de vida, de santidade, de busca, daquilo que Deus, Ele mesmo criou, e principalmente hoje, falando em relação ao casamento, o mundo quer tirar esses valores, quer tirar essas questões de como é algo que não tem nada a ver, né? Como que você vai casar com uma pessoa se você não sabe se vai dar certo, se vai que vocês não se dão, né, nessa área, e aí vai por diante, tem várias desculpas que o mundo vai pregando para querer deturpar aquilo que Deus colocou como uma busca por santidade. Uma questão também principal que a gente lemos aqui nas duas leituras, na direção do culto, de 1 Pedro e de Efésios, é a questão
da responsabilidade do homem e da mulher dentro do casamento. Como Deus vê o casamento. Então, as mulheres hoje, se você fala para uma mulher se sujeitar ao seu marido, tem várias visões que o mundo quer passar como sujeição, que não é aquilo que a palavra de Deus diz. Então, a mulher hoje, ela tem uma visão de que ser sujeita ao seu marido é ser escrava do seu marido. É isso que o mundo quer passar. Você não tem que ser escrava do seu marido, você não tem que ser sujeita a ele, você pode ser livre, você tem que ser independente mesmo sendo casada. Então, é o homem, o cuidado do homem, a responsabilidade do homem de ser o provedor, de ser aquele que traz o amor e o cuidado, a proteção ao lar. Isso daí o mundo tem tacado de pau em cima também, porque qual que é a visão de homem para o mundo hoje? É aquele que vive a vida dele sem ninguém mandar nele, não é? Então, mesmo nas brincadeiras, a gente vê que a visão do mundo é diferente daquilo que a palavra de Deus diz. Então, homem para o mundo é aquele que é livre, aquele que eu bebo a hora que eu quero, eu saio, eu vou para o bar, eu vou jogar bola, eu vivo no mundo e a minha casa, eu volto para lá a hora que eu quiser, minha mulher não manda em mim, eu saio a hora que eu quiser. É essa visão de homem casado para o mundo hoje. Então, é aquele que a mulher não manda nele. Então, porque se o homem for aquele homem que gosta de ficar em casa, gosta de sair com a sua família, gosta de fazer alguma coisa junto com a sua família, é aquele homem que é pau mandado. Então, hoje o mundo ele vai querendo distorcer em todos os sentidos o que Deus diz que é aquilo que Ele criou para o casamento, aquilo que Ele criou para a família. Então, como que nós, hoje, podemos viver no mundo como cristãos? Como que nós podemos ter um casamento que se adapta, que vive conforme a palavra de Deus hoje, convivendo nesse mundo, que está constantemente atacando a família? E aí, você tem um grande problema, porque isso está chegando dentro das igrejas. Está chegando no meio cristão, porque hoje a gente vê a teologia da liberdade, né, da prosperidade, de tudo os Hades aí, que vai entrando, que está querendo trazer a visão do mundo para dentro da igreja. Então, você tem esse problema também hoje, porque as pessoas estão dentro da igreja falando assim, não, mulher, você não tem que ser submissa ao seu marido, não. Você tem que trabalhar, e se você trabalha, o seu salário é para você manter suas coisas. Então, você, homem, por que você não pode sair? Por que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? E vai trazendo essa visão, contrariando a palavra de Deus dentro da igreja. Então, como que nós combatemos isso? Como que nós podemos olhar para a nossa vida, para o nosso casamento e falar assim, eu quero ter um casamento conforme a vontade de Deus? Primeiramente, entendendo que o casamento é uma união perfeita. É uma união perfeita. Não tem falhas no casamento instituído por Deus. Por que que não tem falhas? O casamento se você for estudar vários sentido figurado de que a Bíblia traz da vida cristã e da relação de Cristo com a sua igreja, o casamento é aquele que mais simboliza a união de Cristo com a sua igreja. É a forma que você tem de expressar esse simbolismo do Evangelho. É dentro do seu casamento. A união de Cristo com a sua igreja é uma união perfeita.
não há falhas, não há nenhum modo, nem sombra de falhas na união de Cristo com a sua igreja. Por quê? Mas a igreja é imperfeita, mas as pessoas falham, mas os cristãos falham, mas a união de Cristo com a sua igreja depende totalmente de Cristo. Depende totalmente de Cristo. E essa união foi consumada ali na cruz e selada com a ressurreição de Cristo e ao envio do Espírito Santo para manter essa união enquanto a igreja estiver aqui. É uma união perfeita. O dia a dia do convívio é uma busca por santidade, é uma busca por viver conforme a vontade de Deus, mas o dia a dia, as falhas que nós cometemos, isso não influencia no simbolismo, no significado desta união de Cristo com a sua igreja. Do mesmo modo, é o casamento. O casamento, se você olhar na visão que Cristo formou, na visão de que Deus instituiu, é a união perfeita, é o simbolismo perfeito. Porque senão, Deus não permitiria que esse simbolismo fosse usado para simbolizar a sua união de Cristo com a sua igreja. Mas como pode ser perfeita? Se Paulo diz aqui que o simbolismo de Cristo com a igreja é que o homem deve amar a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Então, o homem é o Cristo da relação, do casamento? Não. É o simbolismo, a forma de amor, o sentimento que o homem deve ter, a atitude que o homem deve ter para com a sua esposa. Mas o casamento, a união do casamento, quando é selada, ela é mantida e ela é testemunhada perante Deus que instituiu. É assim como Cristo que sela, que mantém, que cuida e que garante a relação dele com a sua igreja, do mesmo modo é Cristo que mantém um casamento conforme a palavra de Deus. Por isso que quando nós temos cerimônias de casamento, nós sempre ouvimos dizer que é um casamento a três, porque Cristo está ali, no meio dessa relação. Se Cristo não estiver no seu casamento, com certeza, esse casamento vai ser um casamento bem complicado. Como Paulo chega a usar aqui, né? Quero poupar vocês disso. Mas quando você tem Cristo como base do seu casamento, assim como você deve ter Cristo como base da sua vida cristã, o seu casamento vai passar por muitas situações, mas todas elas terão solução diante da palavra de Deus. Todas elas, independente da situação. Então, quando nós falamos de casamento e quando nós falamos de um casamento segundo a vontade de Deus, quando nós lemos textos como os que nós lemos ali, que as mulheres até engasgam na hora de ler, né? Nós lemos tranquilamente, porque nós sabemos que é Cristo quem nos ajuda a viver uma vida assim. É Cristo quem nos direciona. E se eu estou submisso à palavra de Deus, independente do quanto vai ser complicado, eu creio que aquilo vai dar certo. Que esse casamento vai dar certo, porque é Cristo quem está conduzindo ele. Bem, nós vamos tentar falar um pouco mais sobre casamento, mas o texto, por enquanto, vai nos direcionar a outra questão no seu começo aqui, e vamos lá. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, então, como eu já disse, né, Paulo recebeu uma carta ali, provavelmente daquelas 3 pessoas que ele cita ali no capítulo 16, levaram essa carta a Paulo, e tinha algumas perguntas ali, algumas dúvidas da igreja, e Paulo começa a responder.
Primeira questão que Paulo diz: é bom que o homem não toque em mulher. Em algumas traduções, essa palavra aí vai estar entre aspas, porque foi traduzido como se fosse a palavra da igreja perguntando a Paulo isso daqui. Quantas questões que vocês me escreveram, aí como se fosse a igreja perguntando: é bom que o homem não toque em mulher? Porque qual que era a visão da questão da época, né? Como o dualismo, a matéria é má. Então, consequentemente, se a matéria é má, os desejos carnais, os desejos que a carne tem, também são os desejos maus, são desejos ruins. Então, nesse sentido, algumas traduções traz. Pode ser que eles falaram outras coisas, né? E Paulo colocou só esse pedaço aqui, dizendo a pergunta deles. É bom que o homem não toque em mulher, porque a mentalidade deles está voltada nesse sentido. Nas traduções mais antigas, e até a NVI vem nesse sentido também, traz como Paulo mesmo já respondendo isso, tá? Então, a resposta de Paulo é bom que o homem não toque em mulher. Sobre as questões que vocês me perguntaram, sobre aquilo que vocês têm dúvida e sobre o que vocês colocaram aí em pauta, e a gente não sabe o que eles estavam falando do outro lado do telefone, Paulo está respondendo: é bom que o homem não toque em mulher. Se for assim, então, Paulo não está entrando aqui em contradição com o que a palavra de Deus diz em Gênesis, tá? Principalmente sobre não é bom que o homem esteja só, tá? Sobre o casamento, é bom que haja essa união. Então, Paulo não está entrando em contradição com isso. Paulo está respondendo a uma questão que estava acontecendo ali, e dentro dessa questão, a resposta de Paulo é assim: já que é nesse sentido, é bom que o homem não toque em mulher, tá? Mas, por causa da imoralidade, e era algo muito forte na sociedade da época ali em Corinto, tá? Como existia até templos e cultos a deuses nessa área, por causa da imoralidade, cada um de vocês deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido, certo? Então, existia cultos, a sociedade da época lá era como o mundo hoje, tá? Ninguém é de ninguém, e aí essa área sexual estava muito complicada. E aí Paulo diz assim: se vocês não conseguem se controlar, se essa situação está desse jeito, primeiro, o certo é que vocês não tenham relações com nenhuma mulher. Mas por causa da imoralidade, por causa da porneia, né, que é a palavra traduzida para imoralidade, a pornografia, é bom que cada um tenha a sua própria esposa, cada um tenha a sua própria, o seu próprio marido. Então, isso daqui fica bem claro também para nós hoje, o que a palavra de Deus nos instrui, tá? Houve uma época aí, a gente não sabe, é um estudo bem complicado de se falar, na questão do Antigo Testamento, quando foi permitida a poligamia, casar com outras mulheres, e talvez ainda há essa prática no mundo judeu, lá no mundo árabe, mas na prática cristã, no casamento cristão, naquilo que foi instituído por Deus, é o homem ter a sua mulher, a mulher ter o seu marido, e também um casamento no sentido heterossexual, tá? Parceiros de sexo oposto. Isso é o que é instruído e instituído pela palavra de Deus. Versículo 3. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Nós aqui temos uma questão muito importante de ser analisada, tá? Há alguns sentidos numa base de, por exemplo, 3 visões na parte de você ver a área sexual. Então, que o mundo vê essa área sexual. Basicamente, a primeira seria de que o sexo é um Deus.
de que você deve adorar o sexo como um Deus, tá? É uma das visões do mundo, e é só a gente olhar para o mundo que a gente vê nesse sentido. Outro sentido que a gente vê, e é algo que tinha sido muito forte na questão da igreja, principalmente na época da Reforma e também da igreja primitiva, é que o sexo é algo impuro, tá? De que a parte, como a matéria tinha esse problema dessa doutrina, também, para muitos, e muitos aí, até nomes importantes da teologia reformada, no começo, tinha essa visão de que o sexo era algo impuro, tá? Então, esses dois sentidos é uma visão muito forte no mundo, e de uma visão que cabe a estudos para que a gente use mais tempo. Mas nesses dois sentidos, o sexo é um Deus, deve ser adorado, deve ser feito de forma de que você se satisfaça e satisfaça ele, ou o sexo é algo impuro. Para a visão cristã, para a visão bíblica, seria que o sexo é um presente de Deus dado ao ser humano para ser desfrutado no casamento. Tá? Então, é como se Deus te desse um presente de casamento. Tá? O sexo, na visão cristã, na visão bíblica, ele só é permitido para pessoas após o casamento. Isso é um presente que Deus dá aos seus, tá? Dentro daquilo que Ele mesmo instituiu. Então, para ficar mais fácil, né, de explicar nesse sentido. Então, o sexo é um presente de Deus para o casal, tá? E o sexo aqui, o que Paulo está dizendo, que o marido deve cumprir os seus desejos conjugais com a sua esposa. Paulo não está falando aqui de que o marido deve suprir as necessidades da casa, deve trabalhar para manter. Ele está falando realmente na área sexual, tá? O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. É um dever do homem, tá? Dar isso à mulher, e é um dever da mulher dar isso ao seu marido dentro do casamento. É uma dívida que um tem para com o outro. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tentem por não terem domínio próprio. O que Paulo está dizendo aqui? Que o homem é que manda no corpo da mulher, a mulher que manda no corpo do marido? Então, aí a gente vê casos, né, e situações de abusos, de questões assim, inaceitáveis dentro do casamento mesmo, falando nessa parte, tá? Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando, e no sentido de casamento no geral, não só na área sexual, que é o tema aqui dentro do capítulo 7 é que você não casa para você se satisfazer, você não casa para você ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Dentro do casamento, a base cristã é essa, é no mesmo sentido de você cumprir o mandamento maior da lei, tá? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. Dentro do casamento, o próximo é a sua esposa. Então, você casa para servir a sua esposa, para fazer ela feliz, para que você possa ser ali um instrumento de Deus na vida do seu esposo ou da sua esposa, e para cuidar, para que ela tenha todos os passos ali, junto com alguém que pode caminhar com ela. Mas você casa pensando na pessoa com que você está casando. Você não casa para que ela te satisfaça, você não casa para que
você seja feliz, mas você casa para servir. Assim como toda a nossa vida é uma vida de serviço, dentro do casamento também nós casamos para servir. Nesse sentido, trazendo para o que Paulo está dizendo aqui na área sexual, o homem, ele está ali para servir a sua esposa, a mulher está ali para servir o seu marido. Então, não se recusem um ao outro, mas sirva um ao outro. Tenha essa mentalidade da área sexual como um presente de Deus para o seu casamento, e dentro desse presente que Deus te deu é para você desfrutar de um prazer da qual Ele colocou nesta área, mas você está ali servindo, está dando prazer ao seu parceiro, não buscando prazer para você mesmo, tá? Então, não usem o sexo dentro do casamento como moeda de troca. A gente ouve muito isso, de dentro do que acontece muito dentro dos casamentos, e a área sexual dentro do casamento o maior índice de divórcio é a insatisfação na área sexual. Porque pessoas vão buscar outros parceiros, porque a pessoa vai buscar algo lá fora, porque está acontecendo algum problema, principalmente entre a maior porcentagem é porque na área sexual a vida conjugal não está bem, tá? Então, não usem o sexo como moeda de troca. Não usem o sexo como, hoje eu estou emburrado com você, não quer, você vai ficar de castigo aí uma semana, 2 e assim por diante. Não use essa área, porque você está arriscando o seu casamento. O sexo dentro do casamento também é uma forma de proteção para o casamento. Se você prestar atenção nas palavras de Paulo aqui, ele está dizendo no versículo 5, não se recusem um ao outro, tá? A não ser que realmente você esteja com dor de cabeça. Caso contrário, não finja que está com dor de cabeça. Exceto por mútuo consentimento. Se os dois entrarem num acordo de falarem assim, não, vamos fazer um jejum relacionado a isso, mas os dois estão em consentimento. Se for só um e o outro não entrar em acordo, esquece o jejum, tá? Mas, qual que é a palavra de Paulo aqui? Olha só, por pouco tempo, tá? Por quê? Para que Satanás não os tente por não ter domínio próprio. Irmãos, o sexo dentro do casamento é uma forma de proteção. Se você cuida bem desta área no seu casamento, é uma forma de você proteger o seu parceiro das investidas do inimigo lá fora, tá? Se você tem alguma dificuldade nessa área, e muitos têm, tá? Busquem ajuda. Há muitos estudos sobre isso, e como eu disse aqui, não dá para a gente trazer numa mensagem aqui, ou falar numa mensagem de culto público, essas questões, mas há muito estudo sobre isso. Eu gostaria de aproveitar aqui e fazer uma propaganda. Eu acompanhei um estudo e eu indico para os casais, se vocês se preocupam com essa área no seu casamento, mas o estudo não fala somente disso, assistam um estudo que chama Cântico dos Cânticos, com o pastor Jack. É 18 mensagens no livro de Cântico dos Cânticos, e o pastor ali está dando várias instruções ao casal nesta área específica. Mas ele abrange também toda a área do casamento, é muito importante. Se você puder, assista, mas assista com o seu parceiro, tá? Se você se preocupa com o seu casamento nessa área, eu indico que você assista essa mensagem. Também, se você se preocupa com a sua família na área de filhos, assistam uma série de mensagens sobre criando filhos para a eternidade. É esse o tema, criando filhos para a eternidade. São 4 mensagens relacionadas a esse tema também, que entra no tema que a gente está falando aqui sobre se preocupar com o seu casamento. Hoje a gente tem muitos problemas no casamento com o quê?
com a área sexual, muitos divórcios por questões na área sexual e muitos divórcios, muitos problemas no casamento porque os pais não sabem criar os filhos e colocam os filhos acima do seu casamento. Então, se você se preocupa com essas duas áreas no seu casamento, se você tem alguma dificuldade nessa área, assista essas duas séries de mensagem. Cânticos dos Cânticos e Criando Filhos para a Eternidade. Só digitar lá no YouTube que já vai aparecer. Voltando aqui, é uma forma de proteção ao seu casamento, tá? Não use o sexo para outra coisa, mas use o sexo para proteger o seu casamento, para criar mais intimidade com o seu parceiro, para que vocês realmente conheçam um ao outro de uma forma de que Deus te deu esse presente e é a forma de que vocês se tornam um, tá? Você não vai encontrar outra forma na palavra de Deus dizendo que o que você fizer, você vai estar se tornando um com a sua esposa, você vai estar se tornando um com o seu marido. Mas quando a palavra de Deus diz em se tornar um, ele está falando, você casou, você teve relação sexual com o seu parceiro, vocês são uma só carne. Vocês se tornam um só. E a partir daí, é a parte de intimidade maior. O casamento, por que eu disse que o casamento é esse simbolismo? De que você consegue experimentar de uma forma mais completa a experiência de Cristo com a sua igreja, transmitir o Evangelho de Cristo, se você tem um casamento firmado na palavra de Deus. Porque a única forma que você consegue experimentar as formas da tradução da palavra amor é dentro do casamento. Dentro do casamento, você consegue desfrutar do amor no sentido da amizade, o amor filéus, o amor entre amigos, o amor entre convívio, tá? O convívio social. Você consegue desfrutar do amor ágape, você tem que se dedicar totalmente àquela pessoa, da forma de dar a sua vida por aquela pessoa. De uma forma, do sentido do amor ágape, o sentido de que você não faz algo para receber algo em troca, mas você doa esse amor sem esperar algo em troca, de uma forma completa. E é a única forma que você pode experimentar o amor eros, o amor sexual. Então, você consegue experimentar o amor de uma forma completa se você tem um relacionamento baseado na palavra de Deus, se você tem um casamento baseado na palavra de Deus, é a única forma de você experimentar o amor de forma completa. Versículo... Me perdi. 6. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria de que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro, tá? É algo importante que a gente entenda também, de que existem pessoas que têm o dom de ficar solteiro, tá? Deus colocou isso no coração, Deus deu isso a pessoas, deu esse tipo de dons a pessoas que têm essa capacidade de não ficar ardendo em desejo, de não errar na área sexual, tá? Porque é a área que você vai ser mais afetado se você escolhe seguir esse caminho, tá? Mas Deus capacita a pessoa a isso. Por que é importante que nós entendamos isso? Para que não haja pecado da igreja, para que não haja pecado no convívio com as pessoas. Por quê? Qual que é a forma principal da visão do mundo? Se a pessoa não casou ainda, ela é tida como modo de zombaria, de dizer, você não casou, ou até
às vezes no sentido errado, né? Ah, você não gosta, ou tanto homem como mulher, tá? Nos dois sentidos. Então, às vezes, no meio da igreja também acontece isso. Se a pessoa está tranquila diante de Deus, se a pessoa tem isso, tem essa direção de Deus, né, que não, eu escolhi, ou Deus já me mostrou que é isso, e eu estou tranquilo, não tenho problema nenhum quanto a isso, Deus me dá a capacidade de lutar contra isso tranquilamente, é um dom que Deus pode ter dado a essa pessoa, e também é um privilégio, tá? Como pelas palavras de Paulo aqui, nós não vamos ler todos os textos, porque, como eu disse daqui para frente aqui, é uma leitura extensiva, e a gente já ficou bem claro na leitura, Paulo dizendo isso, que é um privilégio daquele que consegue se manter solteiro e tem como tranquilidade o serviço maior a Deus, consegue se dedicar com um tempo maior a Deus nessa prática, tá? Ou aí se colocar melhor diante de Deus, mas também não quer dizer que porque a pessoa está solteira, que ela também não pretende casar, tá? Estou falando do dom no sentido aqui que Paulo está falando, daquele que não pretende casar, que colocou isso diante de Deus, ou que Deus colocou isso como um dom para a pessoa, mas também tem pessoas que vão e estão esperando a pessoa certa, tá? Então, é um privilégio tanto um como o outro, tanto casar como se manter solteiro. Qual que é o ponto principal? Ser cristão, ter a vida direcionada, ter Cristo no centro, coordenando a sua vida. Se você casou, permaneça casado. Conduza o seu casamento de uma forma que glorifique a Deus. Se você está solteiro, conduza a sua vida de uma forma que glorifique a Deus. Não existe o dom de ficar solteiro e sair passando rodo, tá? Não existe isso. Ah, não, eu tenho o dom de ficar solteiro, mas sai pegando tudo quanto é menina. Aí é para os adolescentes aí, tá? Daqui a uns dias vocês vão querer casar. Não existe esse dom de querer ficar solteiro se você está aí de zóio em todas as meninas que você vê pela frente. Pode casar logo. Outra coisa interessante que a gente vê aqui é uma questão bem polêmica, tá? É o motivo pelo qual eu vou casar. Se você está esperando aquela paixão, aquele amor, o príncipe encantado, aquele que vai disparar o seu coração, aquele que realmente vai te mostrar que você vai casar com ele, provavelmente você vai casar com a pessoa errada. Se você estiver esperando se apaixonar e viver essa paixão no seu casamento, na sua vida, no seu tempo de conhecimento aí, né, de namoro, de noivado, e para casar, viver esse romance, provavelmente você vai casar com a pessoa errada, tá? Há muitos índices de divórcio no sentido de que as pessoas estavam vivendo um namoro, uma vida perfeita, apaixonado um pelo outro, casou, não deu um ano de casamento, tá? O amor, a vida, o casamento são atitudes. Eu decido amar esta pessoa. Eu decido conviver com essa pessoa, tá? Eu decido dedicar a minha vida a serviço dessa pessoa, porque essa pessoa vai te frustrar, essa pessoa é pecadora, essa pessoa tem uma vida, um ensinamento, ela foi criada totalmente diferente de você. E se você quiser viver esse romance eternamente, provavelmente você não vai ter um casamento duradouro. Então, se você pretende casar, escolha a pessoa nos padrões bíblicos. É uma pessoa de Deus? É uma pessoa que teme a Deus? É uma pessoa que serve a Deus? É uma pessoa responsável? É uma pessoa de caráter cristão? É uma pessoa que tem um bom convívio com os pais? É uma pessoa que tem uma boa vida social? É uma pessoa que me respeita?
é uma pessoa que eu quero trazer para a minha vida e que eu quero viver a vida inteira com ela. Não porque eu estou apaixonado, porque isso vai te cegar, isso vai deixar você sem ver todas essas questões que são necessárias para o seu casamento. Tá? Você vai se apaixonar por uma pessoa que não respeita seus pais, por uma pessoa que provavelmente não gosta de trabalhar, por uma pessoa que tem uma vida totalmente errada, mas você pode se apaixonar por ela. E aí você casa com essa pessoa para você ver. Provavelmente, na primeira situação de discussão que você tiver com essa pessoa, se você não apanhar, você vai ficar bem frustrado. Hoje, o mundo tem muitos homens assim, muitos moleques assim, que vocês, principalmente aí que estão na área escolar ainda, no convívio social escolar, tem muitos moleques pelo qual vocês vão se apaixonar por aparência, tem muitas pessoas do seu convívio, no seu trabalho, em qualquer lugar, que vai te conquistar pelo que ele fala, pelo que ele conversa, mas se você não pensar em questões para casamento, no que a palavra de Deus diz que você deve observar, o seu casamento não vai ser um casamento duradouro, e aí você vai trazer problemas para você vai trazer problemas para a igreja e principalmente para o seu pastor. Porque aí o seu casamento não vai dar certo, você vai precisar se separar. Primeiro, pecou porque casou com a pessoa errada. Segundo, vai pecar porque vai se separar. Terceiro, vai pecar porque vai querer casar de novo. E aí uma coisa vai puxando a outra e essa dor de cabeça vai sobrar para o seu pastor. Tá? Que provavelmente vai ter que aí orar para Deus dar uma direção do que fazer, porque você não pensou em ser cristão, em observar as coisas que Deus te deu como regra de fé e prática. Então, atitudes. Se você já casou, se o seu casamento está bem, mantenha ele firmado conforme Deus diz. Sirva no seu casamento, sirva a sua esposa, sirva o seu marido, ajude, tá? Deus diz que a mulher, quando Ele fez, é uma ajudadora. É aquela para te auxiliar na sua missão. A missão é sua. A missão de cuidar da família, a missão de instruir os filhos, de educar, de criar, de fazer tudo, de suprir as necessidades da casa é sua. A mulher está ali para te ajudar, para te auxiliar. Não coloque uma carga sobre a vida da sua esposa maior do que a que ela já tem de te suportar, tá? Então, as mulheres têm uma carga muito grande de nos suportar, pode ter certeza, não coloque uma carga maior na vida dela. Sirva, seja um homem conforme aquilo que Deus diz que você é, que você precisa ser. Então, o casamento não é sentimento, amor não é sentimento, amor é atitude. Eu decido amar essa pessoa, eu decido conviver com essa pessoa e eu trago ela para a minha vida da forma que Deus diz para mim trazer. A partir do momento que eu trouxe, Paulo está dizendo aqui, e não é só Paulo, mas também Jesus diz, casou? Não separa. Não tem motivo para que você se separe, tá? A não ser por adultério, mas mesmo assim, se houver perdão, se houver reconciliação, toca o barco. Continua casado, tá? Paulo está instruindo aqui outro sentido do qual você poderia se divorciar, tá? Ele não está entrando em contradição aqui, ele vai dizer isto no próprio texto, que ele diz assim, não é o Senhor que diz, mas eu, tá? Mas no final ele diz, eu também tenho, eu creio que tenho essa autoridade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Se você é casado com alguém descrente, tá? Ou tanto o homem como a mulher é casado com alguém descrente, tá? Casou, não se separe, tá? Tá, mas ele não quer vir para a igreja, ela não quer vir para a igreja, está complicado, só eu que sirvo a Deus. A sua família, a sua casa é abençoada pelo seu serviço a Deus e pelo seu serviço, o seu testemunho na sua casa. Mas não se separe. A não ser
que a pessoa com que você casou, o descrente com que você se casou, diga assim: ah, não, quando eu casei com você, você não era dessa religião, você não servia esse tal de Cristo aí, eu não quero saber disso não e estou indo embora. Tá? Nesse caso, Paulo diz assim: pode deixar aí. Tá? Aí sim, a pessoa não quer mais conviver com você porque você é cristã, porque você tem uma vida com Cristo, pode deixar ir. Tá? Mas, em caso contrário, você abençoa seu lar, você abençoa os seus filhos, a sua família é abençoada pelo seu serviço no seu casamento e na sua vida cristã. Certo? O tempo nosso se foi e tinha algumas outras coisas que a gente pode trazer numa próxima mensagem, se Deus assim permitir. Mas, concluindo essa parte, tá? Tenha o casamento como o serviço que você pode dar de testemunho às pessoas de que você serve a Deus, tá? Deus é o centro do seu casamento. Você está servindo a Deus no seu casamento, testemunhando do Evangelho no seu casamento, tá? Dentro do seu casamento, para testemunhar desse Evangelho, você doa o seu amor de uma forma completa, sem esperar algo em troca, servindo aquela pessoa que está com você, tá? Você está servindo a ela. Nesse casamento, nesse testemunho de Deus, nessa união, você está testemunhando da união de Cristo com a sua igreja, servindo, sem esperar nada em troca. E decidindo amar todos os dias a sua esposa, decidindo amar todos os dias o seu marido, independente das circunstâncias. Se você é casado com alguém que não é cristão, sirva do mesmo jeito, independente das circunstâncias. Você solteiro, espere em Deus. Ore para que Deus coloque alguém na sua vida que seja uma pessoa temente a Deus, que sirva a Deus e que seja uma pessoa que decida, quando casar com você, servir a você, servir de uma forma que o seu casamento seja bênção para a glória de Deus. E se você tem o dom de ficar solteiro, de virar aí uma pessoa que não vai se casar, mas que está tranquila, entendeu isso de Deus e que vai dedicar o seu serviço também, entenda isso e sirva de uma forma tranquila a Deus, e as pessoas do seu convívio também ore para que você se mantenha firme nas tentações que vierem, você permaneça firme a Deus, certo? Tenha o seu casamento como algo, um culto racional a Deus. Você está casado, o seu casamento é um culto racional. Eu oferto esse culto de forma racional a Deus. Eu não sou uma pessoa irracional no meu casamento. Tudo que eu faço pensando naquilo que vai trazer glória a Deus dentro do meu casamento. Porque você vai passar por muitas situações, tá? Você vai se frustrar, você está casado com alguém que é pecador e você também é pecador, você também é falho, e a pessoa que está com você também vai dia após dia entender isso, e vocês juntos vão se tornando um, sendo um já diante de Deus na união pelo casamento, mas se tornando um no convívio de entendimento, um para com o outro. Amém? Vamos orar. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, pois o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor é Deus sobre todas as coisas, e nós temos visto a tua direção a cada dia. Dirija, Senhor, cada casamento, cada lar, cada família aqui representada. Também, Senhor, aos jovens, aos adolescentes, ó Pai, dê uma visão a eles do casamento de uma forma bíblica, de uma forma de servir ao Senhor, de glorificar a Ti. Não deixe que o mundo, Senhor, atrapalhe a sua consciência, atrapalhe o seu serviço, a sua forma racional de te servir. Mas que, ó Deus, a Tua palavra continue sendo a todo momento
a nossa única regra de fé e prática, e pela direção do Teu Santo Espírito, nós possamos glorificar a Ti a cada dia. Te louvamos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém.